O tema da nossa mensagem hoje é Jesus, o fundamento da nossa justiça. Eu sei que algumas semanas atrás eu fiz Jesus é o fundamento da justiça de Deus, mas esse é diferente. Jesus é o fundamento da nossa justiça. Peço a vocês que abram as suas Bíblias, se vocês tiverem, em Gálatas capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 20, Gálatas 2, 20. Ok? Diz assim a palavra: isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja dos Gálatas, certo? Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Qual é o significado da morte de Jesus na cruz? Qual é o significado disso? Nós ouvimos que Jesus morreu por nós, nós ouvimos que Ele derramou o seu sangue por nós, Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas o que isso realmente traz para nós? O que isso realmente implica para nós? Eu quero falar com os irmãos hoje sobre identificação. Identificação. Identificação em que sentido? É possível que você veja alguma coisa na televisão ou na internet e você diga assim: eu me identifico com aquela pessoa. Por que você se identifica com aquela pessoa? Porque alguma coisa nela bate com você, está de acordo com o que você pensa, com o que você sente, há uma identificação. Ou ainda porque aquela pessoa passou por coisas que são parecidas que você passou e você se identifica com a pessoa. A amizade acontece assim. A amizade não é forçada. Quem tenta forçar a amizade, não tem como forçar a amizade. A amizade acontece por identificação. Você se identifica com aquela pessoa, você tem uma afinidade com aquela pessoa, e aí você se torna amigo daquela pessoa. Não tem como se tornar amigo de alguém que você não tem nenhuma afinidade. Então, nós vamos falar hoje sobre identificação. O versículo que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Gálatas, dizendo: olha, já estou crucificado com Cristo. Ele está dizendo o seguinte: eu estou me identificando com a crucificação de Jesus. Eu me identifico com Ele, eu estou crucificado com Ele. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Essa afirmação de Paulo, eu estou crucificado com Cristo. Paulo era judeu, e para o judeu, a cruz era maldição. Sabe o que é maldição? É aquilo que as pessoas aí fora falam assim: bate na madeira. Maldição, mau agouro, coisa ruim. Maldição era o que era a crucificação. Os judeus criam: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Então, quando Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, sendo judeu, simplesmente ele estava dizendo: olha, eu estou sendo expulso com Cristo, eu estou sendo rejeitado com Cristo, eu estou sendo considerado como escória desse mundo com Cristo. Para os judeus, Jesus naquela cruz era alguém desgraçado. Paulo está dizendo: eu estou me identificando com a desgraça de Cristo na cruz. Por que isso? Porque isso tem uma razão. Paulo
se identificou com o Senhor Jesus, aceitou Jesus como Salvador, confessou Ele como Senhor, naquele momento ele se tornou um homem crucificado para o seu próprio povo. Normalmente o que acontece? As pessoas estão com as outras quando está tudo bem. Está tudo bem, está todo mundo feliz, tem festa, está todo mundo junto. Aconteceu uma desgraça, a pessoa começou a ficar precisando. O que as pessoas fazem? Começa a se afastar. Você vê quem são seus amigos quando tudo está ruim. Porque quando tudo está bem, está todo mundo em cima. Quando as coisas começam a complicar, o que a pessoa faz? Se afasta. Jesus, quando foi morto na cruz, não era alguém que você gostaria de se aproximar. Era alguém que você queria distância, porque ele se tornou maldição, ele foi maldito na cruz, então eu não quero estar com ele. Mas Paulo diz assim: eu me identifico com ele, na sua crucificação. Então eu aceito a mesma condenação que ele teve, eu aceito como minha, porque eu me identifico com ele. Só que tem um porém, irmãos. Paulo diz lá nos Gálatas também, no capítulo 6, versículo 14, Gálatas 6, 14, ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha essa história de crucificação, não é apenas eu me considerar crucificado com Cristo, mas o mundo está crucificado para mim e eu também estou crucificado para o mundo. Eu me considero morto para o mundo, crucificado para o mundo, e o mundo também está morto para mim. Tem muita gente que pensa, que fala assim: ah, mas isso que Paulo falou é muito complicado. Não, irmãos, isso é muito simples, porque ninguém faz isso por seu próprio esforço. Não faz. Isso é a ação do Espírito na nossa vida. Chegar a esse nível de consciência e dizer: olha, eu estou crucificado para esse mundo e esse mundo está crucificado para mim. Esse mundo já era para mim e eu já era para o mundo. A crucificação, ela não significa a morte, mas ela aponta o caminho da morte. Ela significa a união com Cristo na sua desgraça, no seu sofrimento. O velho homem do pecado, o velho homem, porque entenda bem, Deus criou o homem e criou a mulher perfeitos, sem pecado, mas eles escolheram pecar. Quando eles pecaram, eles perderam aquela sua natureza, pureza. Tanto é isso que o que aconteceu? Quando eles pecaram, eles perceberam que eles estavam nus. Sabe que a Bíblia fala que Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos, e de glória o coroou. Acredita-se que lá no Éden, o homem e a mulher, quando foram criados, eles eram revestidos de uma glória. Então isso não aparecia que eles estavam sem roupa, eles não percebiam disso, eles eram revestidos de uma glória. Mas no momento que eles pecaram, aquela glória se foi, e aí eles perceberam que eles estavam nus. Por isso, quando Deus vai procurar eles e diz: quem foi que fez vocês perceberem? A mulher que tu me deste me fez pecar. A mulher, a serpente me enganou. E aí eles foram destituídos da glória de Deus. Foi assim que aconteceu. Então o homem pecou, o homem merecia. Depois desse pecado, o homem decaiu. Esse é o velho homem do pecado. Em nós, irmãos, se há alguma coisa de bom, é do Espírito de Deus.
Se há alguma coisa de bom, é de Deus, é fruto do Espírito em nós. Se há alguma coisa de bom, é porque é Deus. O velho homem do pecado maligno, que estava cheio da natureza satânica, foi pregado na cruz, porque Jesus não foi à cruz por Ele mesmo. Jesus não foi à cruz pelos seus próprios pecados. Jesus não foi na cruz como um mártir, não. Jesus foi na cruz como um substituto. Aleluia. Substituto de quem? Nosso. Porque nós deveríamos ir à cruz, mas Ele nos substituiu. Ele não cometeu crime nenhum, mas Ele nos substituiu. Olha só, Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado. Essa identificação com Jesus crucificado, irmãos, é a realidade do crente. Nós morremos com Cristo. Agora deixa eu te falar, é bom morrer com Cristo? Sim, é ótimo morrer com Cristo. Porque na realidade, fisicamente, Ele morreu. Nós não morremos fisicamente. Ele morreu. Fisicamente, Ele foi castigado. Nós não fomos castigados fisicamente. Por isso nós nos identificamos com a sua morte. Ele passou, Ele morreu, nós morremos. Ele foi castigado no nosso lugar, nós não sentimos nada, Ele pagou o preço, eu me identifico com Ele. Por quê? Porque se eu me identifico com Ele na sua morte, eu também vou receber da sua vida. Aleluia! Se eu me identifico com Cristo na sua morte, eu vou receber da sua vida. Veja bem, naquela terrível cruz, Jesus não apenas pagou pelos nossos pecados, aleluia, Ele se tornou pecado por nós. Agora Ele se tornou pecado para quê? Para que nós nos tornássemos a justiça de Deus, aleluia. É totalmente ilógico, é por isso que as pessoas não entendem, falam assim, mas como que eu posso ser justiça de Deus? Eu sou injusto, eu sou pecador, e eu te pergunto, como é que Jesus se tornou pecado? Se Jesus se tornou pecado no nosso lugar, irmãos, nós podemos nos tornar a justiça de Deus, sim, porque nós não estamos falando das coisas dos homens, nós estamos falando das coisas de Deus. Se Ele se tornou pecado em meu lugar, eu posso me tornar a justiça de Deus. Se Ele recebeu do meu pecado, eu posso receber da justiça dEle. Amém? Glória a Deus. Olha só, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Fala isso. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem não conheceu o pecado? Jesus. A Bíblia fala que Jesus não conheceu o pecado, Jesus não tinha pecado, Jesus não cometeu pecado, mas Ele se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, aleluia. Jesus se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ser justiça de Deus quer dizer que nós temos direito. Aí vem a parte boa. Se eu me identifico com a morte de Cristo, é para que também na sua ressurreição eu me identifique com a vida de Cristo. Eu li um versículo essa semana, eu não lembro exatamente o versículo que eu li, mas era uma tradução diferente, e esse versículo dizia o seguinte, e eu gostei muito dessa tradução. Ele dizia assim, olha, nós não temos somente as bênçãos de Deus prometidas a seu povo, porque Deus prometeu bênçãos a Israel, e nós temos essas bênçãos também para nós, mas nós também temos as bênçãos de Cristo.
Aquilo que era de Jesus é nosso. Aleluia. Você já pensou que coisa maravilhosa? Tem gente querendo ser judeu para receber as bênçãos judeus. Você não precisa, você já recebe através de Jesus. Mas você recebe mais. Você recebe as bênçãos que era para Israel e recebe ainda as bênçãos de Jesus, que são muito mais abundantes. Aleluia, glória a Deus. Então, nós fomos feitos justiça de Deus. Eu estava vendo um vídeo falando sobre o filme A Paixão de Cristo, aquele filme que saiu há muito tempo atrás, a maioria das pessoas viu, e das coisas que aconteceram durante a gravação do filme, coisas sobrenaturais que aconteceram. Uma delas foi 3 vezes o raio cair no set de gravação. Isso, normalmente é quase impossível, né? Até tem uma teoria aí de que um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, mas o raio caiu. O raio caiu uma vez no set de gravação e o ator que estava fazendo Jesus, o cabelo dele pegou fogo. O cabelo dele ficou para o alto assim, igual a vassoura. Ele foi eletrocutado com raio, o outro assistente foi eletrocutado também. Ninguém se feriu assim, mas o raio caiu 3 vezes o raio no mesmo lugar. Mas teve um testemunho que eu quero compartilhar, que foi tremendo. O testemunho do ator que fez Barrabás. O ator que fez Barrabás, ele conta que ele na verdade queria fazer Pedro, mas ele foi escalado para fazer Barrabás. E ele não cria em Deus, não tinha nada de Deus, não tinha nada. Mas ele conta que na cena em que há a substituição de Jesus, de Barrabás, Jesus por Barrabás, Barrabás é apresentado e a multidão e pergunta: quem que vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? E a multidão começa a dizer: Barrabás, solta Barrabás, né? E crucifica Jesus. Ele disse que naquela cena, quando há a substituição, eu estou falando isso porque nós estamos falando de substituição, quando há a substituição, que ele vai descer a escada, que ele olha para o rosto de Jesus, na cena, ele fala assim: eu vi o próprio Jesus. Naquele olhar, foi ali que ele se converteu. Irmãos, isso é algo tremendo. Ele estava ali trabalhando. A gente vê o filme correndo, mas normalmente tem um monte de câmera, um monte de luz, um monte de gente falando, um monte de coisa. É totalmente diferente do que a gente assistir no filme. Mas ele diz que naquele momento algo de sobrenatural aconteceu na vida dele. Ele não viu o ator atuando como Jesus, mas ele sentiu toda aquela realidade. É exatamente isso que Jesus fez. Ele substituiu. E é interessante porque o nome Barrabás significa filho do pai. Bar-Abas, filho do pai. Barrabás é a figura nossa, daquele que deveria pagar, porque Barrabás era um criminoso, mas ele foi solto, e Jesus, que era inocente, morreu no lugar dele. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa história. Nós deveríamos sofrer a punição, mas Jesus nos substituiu, e nós saímos livres. Aleluia, nós saímos livres, glória a Deus. Sabe, aí no mundo as pessoas não sabem disso. Elas pensam que estar na igreja é estar preso. Na igreja não pode fazer nada, na igreja estou preso. A diferença é que na igreja existem certas coisas que você não vai querer fazer. Não é que você é proibido de fazer, não, você não vai querer fazer. Quando nós cremos em Jesus, há uma transformação na nossa mente. Então certas coisas que antes eram naturais para nós, como por exemplo isso aí que está acontecendo aí de frente,
Para alguns antes podia ser natural, mas depois que nós cremos em Jesus, isso para nós não serve mais. Assim como o salmista diz, fala: eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Ou seja, eu preferia ficar ali na porta da casa de Deus, do que ficar fazendo as coisas erradas. Há uma mudança de gosto, há uma mudança de preferência, e isso não é forçado, porque se tentar forçar, não funciona. Se for forçado, não funciona. Só funciona quando é de dentro para fora. O Espírito Santo começa a mudar lá dentro, e aí você vai parando de querer: eu não quero mais isso. Vamos lá fazer isso. Não quero não. Vamos para tal lugar fazer isso. Não, deixa fora disso. Aí o pessoal fala assim: fulano ficou chato, agora não vai para canto nenhum, não faz mais isso, não faz mais aquilo, não faz aquilo outro. O pastor fica no seu pé. Não, o pastor nem liga. Eu é que não quero. Não tem ninguém me vigiando, não tem ninguém me dizendo faz isso ou aquilo. Eu é que não quero fazer. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro, quando eu me converti, eu tinha 15 anos, e eu comecei a ir para a igreja sozinho, né? Não foi ninguém na minha casa, ninguém que me levou, fui sozinho. E tinha uma senhora que morava na última casa da rua, assim, onde eu morava. E essa senhora, ela ficou sabendo que eu estava na igreja, né? E naquela época, eu com 15 anos, garoto na rua, ela falou assim: o quê? Ele está na igreja? Isso aí é fogo de palha, isso aí não fica não. Ela falou isso, eu lembro disso, falando isso. E pois bem, já fazem 34 anos. Aquilo que ela pensou: é fogo de palha, a palha está queimando até hoje, irmãos. Até hoje está queimando. Porque ninguém é capaz de julgar. As pessoas podem olhar para você e falar assim: fulano, aquilo ali não, aquilo ali não vai nada, rapaz, aquilo ali não quer nada. Só você sabe a obra que o Espírito Santo faz dentro do seu coração. Só você sabe. Ninguém sabe. Alguém pode olhar por fora e achar que não vai dar em nada. Deus olha para você e fala: tu és meu filho, tu és minha filha. Eu vou te abençoar, eu vou te usar, eu vou te honrar, eu vou fazer na sua vida. E ninguém tem nada a ver com isso. Aleluia. E aí depois, sabe qual é o comentário? Mudou, né? Não é que mudou mesmo? Ele está lá naquela igreja lá mesmo? Está ainda. Ficou mesmo, né? Ficou mesmo. Sim, essa é a obra que Deus faz. Então veja bem, Jesus nos substituiu. Em Isaías 53, versículo 5, fala o seguinte, e eu creio que você vai ter muito motivo para glorificar a Deus agora. Diz assim, Isaías 53, 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, aleluia. Essa palavra pisaduras, embora ela tenha aí um S no final e pareça um plural, ela significa ferida. As costas de Jesus foi chicoteado, e ele foi tão ferido, que aquelas feridas se tornaram uma única ferida. Não tinha um ponto de pele que não tinha sido atingido pelos chicotes dos soldados. Então, pela sua pisadura, pela sua ferida, nós fomos sarados. Então entenda, Jesus foi ferido para que nós fôssemos sarados. Aleluia, aleluia. É por isso que nós oramos por cura, irmãos, porque ele foi ferido para que eu fosse curado, para que você fosse curado. Cura é direito nosso. Nós temos direito à cura, nós temos direito à bênção. É por isso que nós oramos, é por isso que nós cremos, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Talvez tenham pessoas que morem por aqui, que vivam por aqui, que não saibam que têm direito a isso. Sabe por quê? Porque normalmente a gente ouve
da religião de uma forma geral, que você tem que se consertar, você é um sem vergonha, você não quer nada, você não sei o quê, você não... Você precisa conhecer Jesus, de verdade, e Jesus vai mudar a sua vida, é Ele que vai mudar. Nós mudamos, irmãos, sem esforço. Isso é muito estranho para algumas pessoas. Como assim, pastor, sem esforço? Sem esforço. Você não gosta de se esforçar, não? Então você é a pessoa certa. Ué, mas como assim, pastor? Sou a pessoa certa? Será que sem esforço? As nossas mudanças, as mudanças que acontecem na nossa vida, elas acontecem pelo Espírito de Deus, não pelo nosso esforço. Tem gente que está se esforçando para largar o cigarro, está se esforçando para largar a bebida, está se esforçando. Você vai ser liberto sem esforço. Como assim, pastor? Sim. Deus vai mudar o seu coração de tal forma que uma hora você vai olhar para o cigarro e falar: por que eu estou fazendo isso? E vai simplesmente parar. Deus vai mudar o coração de tal forma que uma hora você vai olhar para a bebida e vai falar: por que eu estou bebendo isso? E vai simplesmente parar. Não vai entender, mas é Deus. As pessoas estão em pecado, aí falam assim: puxa, mas eu não consigo. É porque você não entregou nas mãos de Deus. Confia nele, se alimenta da palavra, recebe a palavra, porque a palavra é água que limpa. Recebe a palavra, que você vai ver que daqui a pouco essas coisas vão sair da sua vida, simplesmente vão sair, sem esforço. Quando você vê, já foi embora. Quando você perceber, você está liberto. Quando você perceber, aquilo não te influencia mais. Aleluia. Eu creio totalmente nisso, irmãos. Totalmente nisso. É a ação do Espírito de Deus. Você não muda porque eu falo que você tem que mudar. Você não muda porque sua mãe fala que você tem que mudar. Você não muda porque seu marido fala que você tem que mudar. Você muda quando o Espírito Santo de Deus transforma o seu coração. É aí que você muda. Quando você se identifica com a morte de Cristo, isso é obra do Espírito, tá? Embora eu esteja falando aqui, e gostaria muito que vocês todos assimilassem isso e compreendessem isso, eu sei que isso é revelação do Espírito, não tem como ser criada porque eu estou falando. Eu não vou me iludir e sair daqui e falar assim: ah não, eu falei com eles lá, estão tudo sabendo. Não, eu não confio nisso. Eu confio na tradução do Espírito Santo em cada coração. Daquilo que eu estou falando, o Espírito vai traduzindo para o seu coração, e Ele vai fazendo você guardar e entender isso. Não é o que eu estou falando. Aleluia, glória a Deus. Essa chuva é de Deus, hein? Agora, a Bíblia fala que Ele não apenas se tornou pecado por nós, Ele também se tornou maldição por nós. Agora, por que Ele se tornou maldição por nós? Para que nós recebêssemos bênção. Aleluia. Em muitos lugares você vai ouvir que você está amaldiçoado. Ah, porque aconteceu isso na minha casa, acontece isso na minha família. Isso aí é maldição. Se você está em Cristo, não há mais maldição. Se você está em Cristo e Cristo está na sua vida, agora é bênção. Ah, pastor, mas essas coisas ainda acontecem lá. Expulse em nome de Jesus, seu diabo. Você tem autoridade. Nós cantamos aqui, Ele deu autoridade. Jesus Cristo nos deu autoridade. Então, se alguma coisa não está em ordem, não é porque é maldição, não, é o diabo. Manda ele embora em nome de Jesus. Olha, diabo, aqui em casa você não vai fazer graça, não. Você vai sair em nome de Jesus. Sabe o que acontece quando as pessoas acreditam que é maldição? Ah, é maldição, né?
Eu tenho que achar alguém que ajude a quebrar isso. Como é que quebra a maldição? Eu vou fazer um seminário de quebra de maldição. Eu vou procurar um pastor especialista em quebra de maldição. Eu vou procurar todo mundo que sabe como é que quebra a maldição. Eu vou pesquisar no Google, como quebrar maldição. Mas vem cá, eu não fui recebido por Cristo? Jesus Cristo não mora no meu coração? O Espírito Santo não habita em mim? Eu não recebi de Jesus autoridade? Então que história é essa de maldição? A Bíblia diz que se você está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então que maldição é essa? A Bíblia diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Quer ler isso? Gálatas 3,13. Olha, está escrito, irmãos. Está escrito. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Aleluia, aleluia. Ele se fez maldição para que você fosse abençoado. Aleluia. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu não devo aceitar palavra nenhuma de maldição. Você tem que ver isso, hein? Porque isso na sua família deve ser maldição. Está repreendido em nome de Jesus. Se tem algum espírito agindo, ele vai sair em nome de Jesus. Todo dia eu vou declarar em nome de Jesus: espírito de miséria, espírito de morte, espírito de prostituição, espírito de angústia, espírito de depressão, sai em nome de Jesus. Eu não vou aceitar. E se ele resistir e parecer crescer e ficar mais forte, eu vou resistir à altura, eu vou continuar resistindo, dizendo em nome de Jesus, vai sair. Talvez tenha alguém aqui que esteja passando isso nesse exato momento. As coisas estão dando errado, e aí você ouve alguém falar assim: a vida é assim mesmo, é isso aí mesmo, é esse governo, é o prefeito, é o presidente, é sei lá o que. A gente sempre está falando alguém. Não, querido, é o diabo. E aí quando a gente acredita que é isso mesmo, a vida é assim mesmo, é o presidente, é sei lá quem, a gente não ora, e o diabo continua fazendo graça. Então a gente tem que começar a identificar de onde vem o problema. Olha, toda miséria, toda enfermidade, todo tipo de problema vem do diabo, vem do inferno. É daí que vem. Então em nome de Jesus vai acabar. Eu me levanto na minha casa agora, em nome de Jesus. Na minha casa vai ser um altar de Deus agora. Na minha casa agora eu vou ter louvor na minha casa. Na minha casa agora eu vou ouvir mensagem. Na minha casa agora é a obra de Deus. Eu não vou aceitar essa afronta do diabo. Eu instituo aqui um altar a Deus na minha casa. E Satanás não tem mais espaço aqui. Ele vai ter que sair. E por que ele vai ter que sair? Efésios capítulo 2, versículo 6. Vou te dar uma razão muito forte para dizer por que todo mal tem que sair da nossa frente. Efésios 2, 6, olha só. E nos ressuscitou juntamente com ele. Você se identificou na morte dele, agora você foi ressuscitado com ele, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que é? Eu ressuscitei e estou assentado, porque o verbo aqui está no passado. Ele me fez assentar, ele não vai me fazer assentar, ele me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, se você está em Cristo, você está assentado com Cristo. Assentado
nas regiões celestiais. É isso que nós estamos cantando. E o nosso Cristo é invencível, porque Ele nunca perdeu. É isso que nós estamos falando. E essa é a nossa situação agora, aleluia. Irmãos, eu falo isso com empolgação, sabe por quê? Porque eu vejo milhares de pessoas sendo libertas por essa verdade. Porque eles precisam saber que em Cristo eles estão assentados nas regiões celestes, que agora eles governam junto com Cristo. Então o diabo não pode permanecer. Aleluia. Aleluia. Receba agora em nome de Jesus. Ele se tornou como nós éramos, para que nós nos tornássemos como Ele é. Aleluia. Ele morreu para nos fazer viver. Aleluia. Ele foi feito pecado para nos fazer justos. Ele se tornou fraco para nos fazer fortes. Ele sofreu vergonha para nos dar glória. Aleluia. Ele foi ao inferno para nos justificar, para nos levar ao céu. E Ele foi condenado para nos justificar. Ele foi feito doente para que a cura pudesse ser nossa. Ele foi expulso da presença de Deus. Por isso Ele diz: por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Para nós sermos bem-vindos na presença de Deus. E nós nos identificamos com os seus sofrimentos, para que também nos identifiquemos com a sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz de pregar essa mensagem, porque eu creio que é essa mensagem que o Espírito Santo tem para a igreja. Sabe, muitos acham que nesse tempo onde há tanta carnalidade, tantos escândalos, que a igreja precisa de chicote e correção. Não, irmãos. Os crentes precisam realmente conhecer a sua verdadeira posição em Cristo. Precisam conhecer a sua verdadeira posição em Cristo, assumir a sua postura em Cristo e receber aquilo que o Espírito Santo tem para essa época. Porque assim, irmãos, nós vamos vencer. Não é com a exortação em cima de exortação. São 34 anos que eu escuto exortações, e em 34 anos eu vejo só a coisa indo para baixo, indo para o ralo. Nós precisamos devolver a igreja ao Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. E devolver a igreja ao Espírito Santo é não confiar na nossa própria justiça. Não é porque eu sou bom, não é porque eu faço tudo certo, não. É porque Cristo morreu e eu me identifico na sua morte, para que também eu receba da sua glória. É isso, é crer que Ele é que tem todo o poder, e eu simplesmente vou à sombra das suas asas, recebendo da sua proteção, recebendo da sua graça, recebendo da sua unção, recebendo daquilo que Ele tem para mim. Eu vou somente seguindo os seus passos. Aleluia. E assim como Ele é, nós também somos. Por isso nós não podemos estar debaixo de maldição. Por isso nós temos toda a autoridade, e por isso Satanás tem que sair.